Boa noite, irmãos, boa tarde, também nem sei que hora é. Saúdo a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Vamos finalizar aqui a igreja de Tiatira. Os últimos versículos, vai ser coisinha rápida só para finalizar. Vamos lá, versículo 22. Eis que a lançarei numa cama e os que adulteram com ela sofrerão grande tribulação, a menos que se arrependam das suas obras. Essa tribulação se refere então à grande tribulação, o período de 7 anos da volta de Jesus. O anticristo vai usar possivelmente a igreja católica, tudo indica que sim. Tem um versículo que praticamente prova lá no final não, no capítulo 17, mas nós vamos chegar lá, acho que eu já falei sobre isso. Enfim, o anticristo vai levar ela ao poder, mais do que já tem, chegar ao poder por causa dela, e quando estiver no poder, tudo lá em cima vai virar as costas e destruir ela. Então, toda essa adoração a ídolos das igrejas atuais, não é só a católica, tem muitas outras, a gente vê, mas principalmente, a gente vê já permitindo gays se casarem. Isso abre porta para muita coisa, para fornicação e coisa. Até o Papa lá falando que todas as religiões levam para Deus, nas viagens. Então, quem estiver seguindo essas falsas doutrinas e não se arrepender, vai passar pela tribulação. Só que Jesus também se refere à grande tribulação como os últimos 3 anos e meio, não só todos os 7 anos. Então a gente vai ver isso mais para frente de novo, então eu não vou aprofundar nada agora. Ou seja, essas pessoas perderiam ali o arrebatamento e teriam que passar até o final ali dos 7 anos, a menos que se arrependam. Isso deixa implícito que, se não se arrepender, não vai ser salvo antes, vai ter que passar pela tribulação. O que significa que, se arrepender e for salvo antes, não precisa. Ou seja, o arrebatamento poderia ser um ponto a favor, poderia ser um ponto a favor de ser antes, ou pelo menos no meio dos 7 anos, mas não no final. Versículo 23. E matarei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as rédeas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Filhos se referem a seguidores, aos que seguem cegamente a igreja, confiam no que ela diz, e não nas palavras de Deus, no evangelho de salvação pela graça. Matar de morte é uma figura de linguagem, para matar completamente, ou aniquilar. Basicamente a segunda morte, o lago de fogo. As rédeas, no original, significa rins, porque o coração era as escolhas racionais e os rins as emocionais. Tinha esse simbolismo. Então, Deus sabe quem é salvo e quem não é, porque Ele sabe quem confia nele, quem confia em obras ou falsas doutrinas. E obras, no final do versículo, não é só obras, mas a fé, os pensamentos, tudo. Deus julga baseado em tudo, porque Ele é o único que pode fazer isso. Então, Ele sabe quais são as igrejas que seguem sua palavra e sabem quem ali dentro tem de fato um relacionamento com ele, ou quem segue doutrinas, o que já nos leva aos versículos 24 e 25. Mas digo a vós e aos demais que estão em Tiatira, todos os que não têm essa doutrina e que não conhecem as profundezas de Satanás, como falam, não colocarei sobre você nenhum outro fardo, mas o que já tendes, retende-o até que eu venha. Então, basicamente, nem todos os que estão na igreja de Tiatira, ou na católica, ou nas diversas denominações protestantes que já inventaram, vão passar pela tribulação, São crentes de verdade, cristãos de fato. Tem uma relação com Jesus, não praticam idolatria, fornicação, aquela coisa sempre. E aqui é um baita ponto a favor do arrebatamento pré-tribulacionista. Deus vai ver cada um dentro da igreja, se segue ele de verdade, ou doutrinas e paganismo, e todos que não tiverem essas doutrinas, não vai ser colocado o fardo da tribulação. E ainda diz, o que tiver retende até que eu venha. E só depois, lá no 26, que ele diz que o que vencer. Ou seja, primeiro Jesus viria buscar sua igreja, e o que vencer significa aquele que se superar a tribulação. Porque a gente não precisa vencer, a gente já é salvo antes, ou morrer como mártir lá, no caso da tribulação. Então, qualquer tribulação que a igreja está passando agora, a outra não vai ser adicionada. Apocalipse é cronológico, então é um ponto muito forte de primeiro a igreja sair, para depois a tribulação começar.
E versículos 26 a 29. E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações, e ele os regerá com vara de ferro, como vasos de oleiro são quebrados em arrepios, assim como recebi de meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus já ensinava ali na parábola dos talentos que a gente ia governar com ele, né? Que se... Ou talvez quem passe na tribulação vai saber que se fôssemos fiéis no pouco, a nós seria dado muito. Deus podia fazer tudo sozinho? Podia, tranquilamente. Só que ele gosta de delegar. Ele nos coloca para participar de suas obras, para também depois nos colocar a participar de sua glória. Jesus é a estrela da manhã. O livro de Daniel diz que quem leva muitos à justiça é como uma estrela, e Jesus é aquela estrela que sobrepuja as outras. Quando o brilho dela aparece, o brilho de todas as outras é apagado. Então, basicamente, Jesus vai nos dar Ele mesmo, né? Sua presença, a gente vai poder estar com Ele. Basicamente, imagina o céu da noite, quando surge o sol, tu não enxerga mais nenhuma outra estrela. Certo, pessoal? Deus abençoe. E próximo vídeo começamos a Igreja de Sardes. Até mais, pessoal.